Desejo a todos vocês, queridos irmãos e amigos, saúde, graça e paz. Está escrito na Bíblia Sagrada: pois nós sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que Deus chamou de acordo com o seu plano. Romanos 8, 28. É interessante notar, meus queridos, que o texto bíblico não diz que Deus vai fazer com que tudo saia da forma como eu quero. Também não diz o texto que Deus vai fazer com que tudo na terra acabe com um final feliz. Vamos examinar esse versículo 28 de Romanos 8. Primeiro, nós sabemos. Nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos ou em um otimismo natural. É uma certeza que se baseia na verdade de que Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós dizemos que nós sabemos, é porque nós cremos que Deus sabe. Segunda coisa, nós sabemos o quê? Que Deus age, que Deus atua, que Deus coopera. Não é que todas as coisas por si cooperam para o bem, mas é que Deus trabalha todas as coisas para o bem. Inclusive, em todas essas coisas estão incluídos os sofrimentos e os gemidos, as lágrimas, aquilo que está escrito antes desses versículo principal que estamos lendo. E o que é que está escrito ali? Em Romanos 8, nós lemos na palavra de Deus o seguinte: eu penso que o que nós sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelado no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que assim fosse. Porém, existe esta esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos libere
completamente. Os gemidos também estão incluídos naquilo que Deus usa para o bem nosso. Muitos pensam que as suas vidas são guiadas por um destino cego, sem propósito. Mas a história pertence a Deus. O texto bíblico diz que Deus age, Deus atua, Deus coopera. O propósito de Deus na nossa vida envolve tudo, porque o texto diz: Deus age em todas as coisas, não só em algumas. Isto envolve então tudo que nos acontece: erros, pecados, mágoas, doenças, dívidas, acontecimentos imprevistos, a morte de pessoas queridas. Deus age em todas as coisas para nos moldar e tornar-nos semelhantes a Jesus. Não são os atos isolados, mas o conjunto deles que é operado por Deus. Alguém explicou isto com esta comparação. Para fazer um bolo, você utiliza farinha, sal, ovos crus, açúcar e gordura. Comidos isoladamente, cada ingrediente seria bastante desagradável, ou mesmo amargo. Mas asse-os juntos e se tornarão num bolo delicioso. Deus utiliza todas as nossas experiências para transformá-las em instrumentos de moldagem, de crescimento, de aperfeiçoamento do nosso caráter. Todas as coisas, Deus age em todas as coisas, e continua o texto, para o bem. Você já viu como um ourives purifica o ouro? Ele coloca o precioso metal sobre uma chama intensa, até que ela derreta. Assim que as impurezas sobem à superfície do ouro derretido, o ourives as remove. Com muita paciência, durante muito tempo, ele fica removendo as impurezas, até que, finalmente, o ouro se apresenta puro e pronto para ser modelado numa bela obra de arte. A Bíblia diz que Deus é como um ourives que purifica o ouro, Malaquias 3:3. No caso, nossas vidas, Deus nos considera em alto valor. As provações da vida são como a chama intensa que derrete o nosso caráter e faz com que as impurezas subam à superfície. Agora, o Senhor pode remover as impurezas do nosso ser e nos moldar à semelhança de Jesus.
todas as coisas, Deus age em todas as coisas para o bem. O texto vai terminar dizendo: daqueles que amam a Deus e por eles são chamados de acordo com a sua vontade. Eu quero ler 1 Pedro ainda para concluir, capítulo 1, dos versos 3 em diante, que diz assim: louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim que Deus guarda para o seu povo, Ele as guarda no céu, as bênçãos, as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo, Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar e nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus, para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim, vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Meus queridos, a luta continua, a nossa caminhada continua, e o Espírito Santo de Deus continua fazendo a sua obra na nossa vida, nos tornando, e muitas vezes, através das provações, dores e lágrimas, mais semelhantes a Jesus. Agradeça a Deus por esta providência dele na sua vida. É para o seu bem e para o meu bem. Que Deus nos abençoe. Amém.